CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos para a leitura do Evangelho e a prece. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que imploram por ela. Seu poder cobre a terra inteiramente e por toda parte. Ao lado de cada lágrima, ele colocou um bálsamo que consola, o devotamento, um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Que todos os espíritos sofredores possam compreender essa verdade, em vez de se revoltarem contra as dores e os sofrimentos morais que são o seu quinhão aqui na terra. Usai, pois, como divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos proporciona a tranquilidade do espírito e a resignação. O coração trabalha melhor, a alma se acalma e o corpo não sofre mais desfalecimentos, visto que, quanto mais o espírito é profundamente atingido, mais o corpo sofre. O Espírito de Verdade, Havre, 1863. Jesus, somos esses aflitos, mas nos colocamos como criancinhas, pedindo socorro, pedindo ajuda para a nossa alma combalida, para a nossa alma ainda instável, buscando a estabilidade, a pacificação, através do estudo e da nossa reforma íntima. Auxilia-nos neste propósito, Senhor. E nós, os médiuns, estudaremos o manual que o teu enviado, Allan Kardec, nos trouxe, compilando a doutrina espírita. Permita que ele sempre nos inspire, junto com aqueles espíritos do Senhor, responsáveis pela divulgação doutrinária, responsáveis pela paz em nosso planeta. Em nome desses irmãos queridos, Senhor, em nome do altivo e da coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP, das nossas queridas irmãs, da minha amada Lourdinha, em nome do Ernesto Bozano, o nosso patrono, mas que seja sempre em nome do amor, o amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Senhor, e do amor de Deus, nosso Pai, é que iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Livro dos Médiuns. Estamos no item 27, né? Contradições e mistificações. Capítulo 27. O item é o 297. Contradições e mistificações. Os adversários do Espiritismo não deixam de censurar que os adeptos não se encontram de acordo entre si.
que nem todos partilham das mesmas crenças. Numa palavra, que eles se contradizem. Se dizem eles, o ensino vos é dado pelos Espíritos, como se dá que não seja idêntico? Só um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir este argumento ao seu justo valor. Vou ler novamente. Entendeu, Priscila, o que eu li? Os adversários do Espiritismo não deixam de censurar os seus adeptos. Os adversários do Espiritismo não deixam de censurar que seus adeptos não se encontram de acordo entre si, que nem todos partilham das mesmas crenças. Numa palavra, que eles se contradizem. Se dizem eles, o ensino vos é dado pelos Espíritos, como se dá que não seja idêntico? Só um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir este argumento ao seu justo valor. Apressemo-nos a dizer, primeiramente, que essas contradições de que algumas pessoas fazem uma grande ostentação são, em geral, mais aparentes que reais, que elas se devem muitas vezes mais à superfície do que ao fundo das coisas e que, por conseguinte, carecem de importância. As contradições provêm de duas fontes, dos homens e dos espíritos. Então, o que ele está dizendo aqui? Que pessoas dizem que nós não nos entendemos, que existem contradições entre nós, nas ideias que os espíritos trouxeram. E o Kardec está dizendo que isso é aparente, é só você estudar, aprofundar o estudo. E essas contradições, elas vêm de duas fontes, ou dos homens ou dos espíritos. Isso que a gente viu até agora. Item 298. As contradições de origem humana foram suficientemente explicadas no capítulo relativo aos sistemas, item 36, ao qual nos reportamos. Todos compreenderão que no início, quando as observações ainda eram incompletas, que tenham surgido opiniões divergentes sobre as causas e as consequências dos fenômenos espíritas, opiniões cujos 3/4 já caíram diante de um estudo mais sério e mais aprofundado. Com poucas exceções e postas de lado algumas pessoas que não se desligam facilmente das ideias que acariciaram ou criaram, pode-se dizer que hoje há uma unidade. As contradições de origem humana foram refutadas lá no início, quando ele falava dos sistemas, sistema demoníaco, sistema do músculo estalante, sistema de múltiplos espíritos, vários sistemas que foi estudado lá no item 36, no início do livro, e refutado por Kardec. Agora, ele está falando aqui que tem algumas pessoas ainda teimosas, né, que têm as suas ideias pré-concebidas e ainda não modificaram. Aí é uma outra coisa. Mas que há uma unidade, há. Então, na imensa maioria dos espíritas, pelo menos quanto aos princípios gerais, e a não ser, talvez, por alguns detalhes insignificantes, tá? Essa daí é a unidade que ele concluiu. A unidade de pensamento. Item 299. Para compreender a causa e o valor das contradições de origem espírita, é preciso estar identificado com a natureza do mundo invisível e tê-lo estudado, sob todas as suas faces. À primeira vista, pode parecer espantoso
que os espíritos não pensem todos da mesma maneira. Mas isto não pode surpreender quem quer que tenha compenetrado do número infinito de degraus que devem percorrer estes de atingir o topo da escala. É claro, assim como os homens têm entendimento diferente, compreensão diferente das coisas da vida, ideias bastante tacanhas, os espíritos não são as almas dos homens. Então tem espíritos inferiores e espíritos superiores. Tem espíritos de todas as categorias. Nós é que temos que discernir o que ele diz. O que diz o A, o que diz o B. O erro está em alguns de seus intérpretes terem esposado muito levianamente opiniões contrárias ao bom senso e de terem feito os editores responsáveis delas. Assim, as contradições de origem espírita não possuem outra causa senão a diversidade da inteligência, dos conhecimentos, o discernimento e a moralidade de alguns espíritos, que ainda não estão aptos para tudo conhecer e tudo compreender. Então, vê o Livro dos Espíritos, na introdução número 13 e na conclusão 9. Então, é isso. Cabe a nós discernir, analisar. Os espíritos não são igualmente inteligentes, como entre nós, os humanos, não somos igualmente inteligentes. Não temos a mesma moral e moralidade diferente. Né? Os espíritos é a mesma coisa. Então, a gente aqui tem que prestar atenção no que eles dizem. E isso é muito superficial, são coisas superficiais, são coisas aparentes. A ideia são detalhes insignificantes, como diz ali. Quanto ao princípio geral, não há contradição nenhuma. Número 300, item 300. De que serve o ensino dos espíritos, dirão algumas pessoas, se não nos oferece mais clareza que o ensino humano? A resposta é fácil. Não aceitamos com a mesma confiança o ensino de todos os homens, e entre duas doutrinas damos preferência àquela cujo autor nos parece mais esclarecido, mais capaz, mais judicioso, menos acessível às paixões. É preciso agir da mesma maneira com os espíritos. Se entre eles há os que não estão acima da humanidade, há muitos que a ultrapassaram, e estes podem nos dar instruções que em vão procuraríamos nos homens mais instruídos. Para distingui-los da turba dos espíritos inferiores, é que devem dedicar-se, se quiserem esclarecer-se, e é essa distinção que conduz o conhecimento aprofundado do Espiritismo. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Tudo bem, dona Maria? A gente tem que fazer a nossa parte, analisar. Né? A gente tem inteligência para isso. Distinguir a turba dos malfeitores dos bons espíritos. Se os espíritos não dão mais esclarecimento do que os homens, como foi colocado aqui a pergunta, mais clareza que os ensinos humanos, de que serve o ensino dos espíritos? Ele está respondendo. Quando os humanos falam com clareza, com inteligência, a gente prefere esses do que os outros, confusos. Então os espíritos mostram com muita clareza, porque são elevados, os que compilaram, os que trouxeram a doutrina que Kardec compilou. Compilar, juntar em feixes, juntar no livro aqui que ele fez. Mas essas mesmas instruções têm um limite. E se não é permitido aos espíritos tudo saber, com mais forte razão, o mesmo deve dar-se com os homens. Existem coisas, portanto, sobre as quais em vão os interrogariam, seja porque lhes é proibido revelá-las, seja porque eles próprios as ignoram,
e sobre os quais não podem nos dar suas opiniões pessoais. Ora, são essas opiniões que os espíritos orgulhosos apresentam como verdades absolutas. É principalmente sobre o que deva permanecer oculto, como o futuro, o princípio das coisas, que eles mais insistem, a fim de parecerem estar de posse dos segredos de Deus. Por isso mesmo, é sobre esses pontos que existem mais contradições. O capítulo precedente. Então, tem coisas que os espíritos não podem dizer. Aí você insiste, vem um zombeteiro, fala qualquer bobagem. Tem coisas que os espíritos não sabem. Igual a gente, tem coisa que não... Quanta coisa nós não sabemos. Tem uma frase que eu não me lembro de quem foi o autor. Acho que foi Faraday, um físico. Acho que foi dele. Com o que conhecemos, não fazemos quase nada, mas com o que ignoramos, se constrói o universo. Então, nós ignoramos muita coisa. Os espíritos ignoram também. E muita coisa eles não podem nos dizer. E exatamente em cima daquele que não pode nos dizer que eles falam. O futuro, é permitido falar do futuro? Só em alguns casos, alguns raros casos. Agora, você vai ali na tendinha da vovó Maria Conga, aí, desculpem, não, vovó Maria, vou botar o nome aqui, Maria Conga é um espírito, né? Tem lá um espírito, não estou me referindo a ninguém especificamente. Vovó Maria das Candongas, vovó Maria das Candongas, esse não tem ninguém. Ele vai adivinhar o seu futuro, é o que você quer saber, e é o que não pode, é o que não pode falar, justamente do que não pode falar. Mas essas mesmas instruções têm um limite, e se não é permitido aos espíritos tudo saber, com mais forte razão, o mesmo deve dar-se com os homens. Existem coisas, portanto, sobre as quais em vão os interrogariam, seja porque lhes é proibido revelá-las, seja porque eles próprios as ignoram, e sobre as quais não pode nos dar suas opiniões pessoais. Ora, são essas opiniões que os espíritos orgulhosos apresentam como verdade. É principalmente sobre o que deva permanecer oculto, como o futuro e os princípios das coisas, que eles mais insistem, a fim de parecerem esses pontos que existem mais contradições. 301. Eis as respostas dadas pelos espíritos às seguintes perguntas relativas às contradições. Primeira, o mesmo espírito, comunicando-se em dois centros diferentes, poderá transmitir-lhes sobre o mesmo assunto respostas contraditórias? Um espírito, o altivo, vai dar uma comunicação. Ele vai dar uma comunicação aqui sobre o aborto. Ele vai dar uma comunicação lá no Leon Denis sobre o aborto. Ele pode se contradizer, aqui falar uma coisa, lá falar outra coisa? Essa que é a pergunta. Um espírito elevado jamais vai fazer isso, ele não vai se contradizer. O que ele disser aqui, ele vai dizer lá. Né? Se dois centros diferem entre si relativamente às opiniões e às ideias, a resposta poderá chegar-lhes desfigurada, porque eles se encontram sob a influência de diferentes colunas de espíritos. Não é a resposta que é contraditória, é a maneira pela qual é dada. Então depende do médium que vai receber lá a comunicação,
e do médium que vai receber aqui a comunicação. E se o centro espírita estiver conturbado, claro que a comunicação vai chegar truncada, como ele falou, mas não é o espírito que está dando a comunicação errada. Às vezes o médium não está bem, o médium não consegue entender corretamente. Outra pergunta. Concebe-se que uma resposta possa ser alterada, mas quando as qualidades do médium excluem qualquer ideia de má influência, como se explica que espíritos superiores utilizem uma linguagem diferente e contraditória sobre o mesmo assunto com pessoas perfeitamente sérias? Ele responde aqui, ó. Antes dele responder, vamos lá. Então ele falou de um espírito bom. Vamos pegar o Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes vai falar sobre o amor. Aí ele vai na Dona Ivone e vai falar sobre o amor. Aí ele vai no Divaldo, o médium Divaldo, vai falar sobre o amor. 2 médiuns reconhecidos. Vai no Chico, vai falar sobre o amor. Vai no Altivo, vai falar sobre o amor. Todos médiuns sérios, todos médiuns estudiosos, mas a mensagem sai diferente. A mensagem, na verdade, é a mesma, ela não sai diferente. A linguagem pode ser diferente, porque nós somos individualidades diferentes. O Chico, o Divaldo, a Dona Ivone, o Altivo, todos são bons espíritos bons, mas têm a sua individualidade, pensam, raciocinam, se expressam, né, diferente dos outros, embora o pensamento doutrinário seja o mesmo. Então vamos ver aqui a resposta. Olha o que ele diz aqui. Os espíritos realmente superiores, como a gente falou do Dr. Bezerra, nunca se contradizem. E a linguagem de que utilizam é sempre a mesma, com as mesmas pessoas. Ela pode ser diferente de acordo com as pessoas e os lugares, mas é preciso nisto prestar atenção, A contradição, muitas vezes, é apenas aparente. Está mais nas palavras do que nas ideias. É isso que eu estou falando, nas palavras. Nas palavras. O espírito vai falar através da Dilane. Ela tem lá o vocabulário dela, ela tem o conhecimento dela. O espírito vai falar através do Divaldo. O Divaldo tem mais conhecimento, tem mais experiência, tem mais conhecimento doutrinário. É claro que ele vai falar mais facilmente através do Divaldo. Agora, a essência vai ser a mesma. As palavras serão diferentes, mas a essência é a mesma. Entenderam isso? Porque aí entra o médium, né? Agora o espírito passa a mesma ideia. Porquanto, ao refletir, descobre-se que a ideia fundamental é a mesma. E depois, o mesmo espírito pode responder diferentemente sobre a mesma questão, conforme o grau de perfeição daqueles que evocam, pois nem sempre é bom que todos obtenham a mesma resposta, já que não são igualmente adiantados. É exatamente como se uma criança e um sábio se fizessem a mesma pergunta. Certamente responderia tanto uma quanto a outra, de maneira a ser compreendido e a satisfazê-los a respeito, embora diferente, teria, aliás, o mesmo fundo. Igualzinho. Quando eu faço uma palestra aqui, quando eu falo aqui para um público que vem, que tem mais conhecimento, a gente fala de uma maneira. Quando eu falo com vocês lá, eu falo de outra maneira. Não adianta eu usar palavra complicada.
E as palavras que são complicadas que estão aqui, eu tenho que traduzir para vocês, não é assim que a gente faz? Senão vocês não vão entender. Agora, o assunto é o mesmo. O assunto é o mesmo. Então, para um público aqui eu falo de uma maneira e me expresso de uma maneira, para ali para a obra social eu me expresso de outra maneira. Porque muitas pessoas têm dificuldade de entender. Então, eu tenho que falar bem devagar, embora aqui eu diferencie pouco. Procuro falar o mais simples possível para alcançar todo mundo. Entenderam isso? Com que objetivo os espíritos sérios parecem aceitar, junto de certas pessoas, ideias e até preconceitos que combatem junto a outras? Resposta: é preciso que nos façamos compreensíveis. Se alguém possui uma convicção bem firmada sobre uma doutrina, ainda que falsa, é necessário que nós a desviemos desta convicção. Porém, aos poucos. É por isso que nós nos servimos muitas vezes de seus termos e parecemos compartilhar das suas ideias, a fim de que não se ofusque, de repente, o que deixe de se instruir conosco. Aliás, não é bom atacar muito bruscamente os preconceitos. Este seria o meio de não ser ouvido. Eis porque os espíritos falam frequentemente no sentido da opinião daqueles que os ouvem, a fim de conduzir pouco a pouco a verdade. Adaptam sua linguagem às pessoas, como tu mesmo fazes, se fores um orador mais ou menos hábil. É por isso que não falarão a um chinês ou a um mameoetano como falarão a um francês ou a um cristão, pois teriam a certeza de serem repelidos. Não se deve tomar como uma contradição o que muitas vezes é apenas uma parte da elaboração da verdade. Todos os espíritos têm sua tarefa designada por Deus. Eles a cumprem nas contradições que julgam convenientes, para bem daqueles que recebem suas comunicações. O que ele falou aqui foi exatamente o que eu expliquei. Aqui eu falo de uma maneira para o público, fazendo uma palestra. Na obra social, eu falo de uma outra maneira. Para as crianças, eu falo de uma outra maneira. O tema é o mesmo. A gente fala de reencarnação para as crianças. A gente tem que usar a linguagem delas. Eu não vou usar uma linguagem empolada, difícil, porque não vai adiantar nada. Entenderam isso? Então, os espíritos falam de acordo com o entendimento daquele que ouve. Assim como nós temos que fazer também, falar de acordo com o entendimento daqueles que nos ouvem. Eu não vou falar com as crianças da evangelização da mesma forma que a gente fala com os adultos aqui. Está bem claro isso? Então vamos lá. As contradições, mesmo aparentes, podem lançar dúvidas no espírito de algumas pessoas. Que meio de controle se pode ter para conhecer a verdade? Resposta: para discernir o erro da verdade, é necessário aprofundar essas respostas e nelas meditar, longa e seriamente. É todo um estudo a ser feito. Por isso, é preciso tempo, como para estudar todas as coisas. Então, para a gente entender bem, a gente tem que meditar naquilo que eles respondem, analisar com calma, com critério, né? Estudai, comparai, aprofundai. Incessantemente vos dizemos,
Por isso que a gente tem que estudar a vida inteira, porque você tem que comparar, tem que analisar. Hoje a gente vê de uma forma, amanhã a gente vê de outra, à medida que a gente vai amadurecendo as ideias. Então, estudar e comparar e aprofundar incessantemente, vos dizemos. O conhecimento da verdade tem esse preço. E como quereis chegar à verdade quando interpretais tudo segundo as vossas ideias acanhadas, que tomais por grandes ideias? Mas não está longe o dia em que o ensino dos Espíritos será por toda parte uniforme, nos detalhes, como nos pontos principais. Alguma pergunta vocês têm a fazer? Está um pouco difícil de vocês entenderem, né? Ele está falando aqui, o que essas perguntas aqui? São as contradições que muitos críticos do Espiritismo dizem que os Espíritos se contradizem. E depois ele fala das mistificações. Ele está falando aqui das contradições. E o Kardec está dizendo que não existe contradição. O que é uma contradição? Eu digo que esse móvel é branco. Ela diz que o móvel é cor de madeira, amarronzado. Tem uma contradição. O móvel é branco ou o móvel é cor de madeira? Cabe a mim analisar. O móvel é cor de madeira. Ela está com a razão. Quem falou que estava branco está sem razão. Mas ela não deixou de dizer que isso aqui é um móvel, é um púlpito de onde nós falamos, que é o importante. Isso aqui é um móvel. Então essas contradições muitas vezes são superficiais, mas cabe a mim analisar. Cabe a nós analisarmos para chegar à verdade. E como que a gente vai compreender a verdade dos Espíritos? Lendo, estudando, meditando. Sempre. Senão a gente compra a ideia dos outros. Eu estou falando para vocês aqui, eu estou estudando. Estou meditando. É o que vocês têm que fazer, estudar e meditar a vida toda. Para entender o que eles estão dizendo. Aí nós vamos ver que não há contradição. O estudo se refere a isso, Dona Maria. Não há contradição, há uma unidade. Há uma unidade. A missão deles, quer dizer, dos espíritos, é destruir o erro. Isto, porém, só gradualmente pode acontecer. Outra pergunta. Há pessoas que não têm nem tempo, nem aptidão necessárias para um estudo sério e aprofundado e que aceitam, sem exame, o que lhe ensina. Não haverá para elas o inconveniente de acreditar em erros? Resposta. Que elas pratiquem o bem e não façam o mal. É o essencial. Para isto, não há duas doutrinas. O bem é sempre o bem. Quer o façais em nome de Alá, de Jeová, pois só há um Deus para todo o universo. Olha que a resposta que ele deu aqui. Tem pessoas que não entendem, que não compreendem. Como vocês falaram, eu não estou compreendendo, está difícil isso para mim. Tem pessoas que não têm tempo. Eu não repito, às vezes, a mesma coisa, faço a pergunta, vocês não sabem. Ali a maioria responde ou não responde, ou responde errado. Não importa, então faça o bem. O bem não tem duas interpretações. Sejam bons, sejam boas. Boas, só tem mulher aqui, sejam boas. Sejam espíritos bons. Então, o bem não tem duas maneiras de fazer. O bem é sempre o bem. Então, faça o bem. Aí vocês estão no caminho certo. Isso é essencial. Nós estamos estudando, estamos aprendendo, mas temos que fazer o bem. Eu posso saber muito e não fazer o bem. Vocês podem saber pouco, mas fazem o bem. Então, na balança de Deus, vocês estão com mais crédito, muito mais do que eu. Eu sei, mas não faço. Vocês não sabem, mas faz. Isso é que é importante. Entenderam agora? Tá. Estamos indo para o fim.
Como é que espíritos que parecem desenvolvidos em inteligência podem ter ideias evidentemente falsas sobre certas coisas? Resposta: eles têm suas doutrinas, aqueles que não são bastante adiantados e que julgam que o são. Tomam suas ideias pela verdade, assim como entre vós. Como é que tem espírito que passa numa linguagem elevada coisas falsas? É isso que ele está perguntando. Ó. Como é que espíritos que parecem desenvolvidos, parecem, né? Em inteligência, pode trazer uma ideia falsa? Espírito orgulhoso. Espírito orgulhoso. Ele não é um espírito superior. Ele é um espírito orgulhoso. O espírito orgulhoso é inferior. Aí ele passa suas ideias, suas próprias ideias. Eu penso assim, ó, isso aqui é branco. Acreditem que isso aqui é branco. É o orgulho dele. Passa a ideia dele. O que pensar das doutrinas segundo as quais apenas um espírito poderia comunicar-se, que esse espírito seria Deus ou Jesus? Ó, isso aí é uma outra coisa, é um sistema. Tem gente que diz assim, só Deus se comunica, só Jesus se comunica, só o Espírito Santo se comunica. Então só tem um Espírito Santo, o Espírito Santo vai em tudo quanto é igreja? Que ideia é essa? Que esses que dizem só Jesus se comunica? Resposta: o espírito que ensina isto é um espírito que quer dominar. É por isso que quer fazer crer que ele é o único. Porém, o infeliz que ousa tomar o nome de Deus expiará durante o seu orgulho. Quanto a essas doutrinas, elas se refutam a si mesmo, porque estão em contradição com os fatos mais averiguados. Elas não merecem exame sério, pois não possuem raízes. Ele vai continuar aqui. Quem está respondendo aqui agora é o Espírito Verdade. Então, você já não ouve? Deus está falando através de mim. Deus está dizendo. Para. Isso é maluquice, pô. Nós não sabemos nem compreender Deus ainda. Então eles enganam as pessoas dizendo assim, Deus está mandando você doar tudo que você tem para a obra dele. E quantas pessoas doam? Casa, carro. Porque ele vos dará em dobro. Eu tinha uma pessoa amiga minha, uma família muito amiga. Ela desencarnou o pai, a mãe, os irmãos, só tem uma que eu não vejo há algum tempo. Eles eram muito católicos. Muito católicos. E uma das filhas resolveu ir para a igreja evangélica. Aquela ovelha que quer contradizer. Foi. Aí a mãe estava falando comigo, ó, agora, e o marido dela era meu amigo, trabalhava comigo. Aí de uma maneira, eu fui lá, esse amigo, eles se separaram, e ela estava danada, a mãe com a filha danada, falou assim, ó, lá na igreja dela ela dá tudo, porque vai receber em dobro, agora tem que receber 2 maridos, né? Porque o marido não aguentou, foi embora. Ela tem que receber 2 maridos, né? Você dá para receber. Então, são ideias que você tem que prestar atenção e combater isso. Você é enganado porque você quer. Mas esses que utilizam o nome de Deus vão responder por isso. Vão responder por isso. A razão vos diz que o bem procede de uma boa fonte e o mal de uma fonte má. Por que quereríeis que uma boa árvore desse maus frutos? Já colhestes uvas numa macieira? A diversidade das comunicações é a prova mais patente da diversidade de suas origens. O que é a diversidade? Diversidade são as vários tipos de comunicação. Ele fala aqui de um jeito, fala lá de outro jeito, acolá de outro jeito.
um espírito fala aqui um determinado assunto, o outro fala lá. Isso mostra que não vem de uma fonte. São espíritos, cada um com a sua individualidade. Há uma diversidade, há uma multiplicidade de espíritos. Isso mostra que não é uma fonte única, que é Deus, que é o Espírito Santo, somente um Espírito Santo. Não é. Que é Jesus. Jesus está dizendo, não é assim? Jesus não está dizendo nada. Aliás, os espíritos que pretendem ser os únicos a se comunicar, esquecem-se de dizer porque os outros não poderiam fazê-lo. A pretensão deles é a negação do que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador. As relações do mundo visível com o mundo invisível, dos homens com os seres que lhes são caros e que, assim, para eles estariam perdidos. Sem remissão. São estas relações que identificam o homem com o seu futuro, que o desligam do mundo material. Suprimir essas relações é mergulhá-lo novamente na dúvida, que constitui seu tormento, é alimentar-lhe o egoísmo. Examinando cuidadosamente a doutrina desses espíritos, nela se reconhece a cada passo contradições injustificáveis, marcas da ignorância deles sobre as coisas mais evidentes e, por conseguinte, sinais certos da sua inferioridade. Então, os espíritos que dizem isso são espíritos que querem te dominar. São espíritos inferiores. Espíritos inferiores. Lápis. Eles são vários os espíritos. Há uma diversidade de espíritos se comunicando. Agora a gente tem que ter inteligência para ver, né? Para não cair no conto do vigário, como diz aí o ditado popular. Então nós vamos parar por aqui. Alguma pergunta? Agradecemos a Deus pelo estudo, agradecemos a Kardec pelos estudos desta manhã, ao Ernesto Bozano pela inspiração. Saímos daqui com mais informações em nosso cérebro e o que o nosso coração e a nossa inteligência possam discernir tudo que aqui estudamos e nos fortificarmos para os embates da vida, para o trabalho mediúnico que nos aguarda. Que Deus nos abençoe a todos, que Deus abençoe esta casa de amor, que Deus nos proteja, nos ampare e nos conduza na estrada da vida. Em nome de Deus e de Jesus, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso irmão altivo e da coluna de espíritos que sustenta o SEAP, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.